Olá, boa noite a todos. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Geringonça, que é uma produção do CCDLL, Comitês de Coletivos pela Democracia e Lula e Luta. Este ano a gente já está aí fazendo 3 anos do nosso programa e, mais uma vez, nós vamos trazer para todos nós um tema bastante atual e importante e fundamental para que a gente possa ampliar nossos horizontes acerca de determinados assuntos. Acho que essa é a função primordial do Geringonça, que é uma função formativa. O nosso encontro de hoje vai trabalhar sobre as questões indígenas, os direitos dos povos indígenas e o futuro desses povos, né, que habitam o Brasil, sob a batuta de um sistema bastante perverso, que é o sistema capitalista. Como é que essas comunidades, como é que esses diferentes povos estão aí na luta por direitos mesmo, né? São povos que lutam desde 1500 e até hoje, mas hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com 2 pessoas muito especiais, que é a Pagu Rodrigues. Quem é a Pagu Rodrigues? A Pagu Rodrigues, ela é uma socióloga e membro da Comissão dos Povos Indígenas da OAB. Ela é uma indígena da etnia Funiô. Vamos lá. Boa noite, Pagu. Seja bem-vinda ao nosso Geringonça. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Lúcio, que para mim Tá funcionando. Aparece. Tá ótimo o som, Pagu. Pode falar o seu boa noite para nós. Você não está me ouvindo? Você não me ouve, Pagu? Enquanto a Pagu ajeita o som, eu vou chamar o nosso outro convidado que vai conduzir o programa de hoje, que é o Henry Meller Nakashima. O Henry Meller Nakashima, ele é membro da Ocaretê, apresentador do podcast Decoloniza, doutor em História pela PUC de São Paulo, e ele pesquisou a atuação da FUNAI junto aos povos Waimiri Atruari durante a ditadura militar da década de 1970. Henry, boa noite. Enquanto isso, eu vou fazer contato com a Pagu para saber se ela está nos ouvindo. Boa noite, Lúcio. Boa noite, pessoal do Geringonça. Boa noite a vocês que estão assistindo a gente agora. Muito obrigado pelo convite, participar mais uma vez com vocês. E é sempre muito bom que abre um pouco mais de espaço para essas temáticas, porque, como você bem disse no começo, é extremamente importante, né? Então, cada vez que a gente abre um pouco mais de espaço para essas temáticas, é um pouco mais de avanço nessas lutas que a gente consegue, né? Será que a Pagu já está ouvindo a gente? Acho que não. Vamos ver aqui se a Pagu está nos ouvindo. A gente está ouvindo ela super bem, mas eu acho que ela não está nos ouvindo. Se ela não tiver retorno, complica um pouco o meio de campo. De repente, é melhor ela sair e entrar de novo, né? Ela está nos informando aqui. Só um minutinho, Henry. Qualquer coisa, a gente passa as questões para ela por escrito, né? Ixi, ela caiu. Apagou, caiu. Antes da gente começar, eu só queria dizer que todas as fotos que nós vamos exibir aqui hoje, eu não falei na minha abertura, é de uma fotógrafa alemã chamada Karin. Oi, Henry, acho que agora eu consigo te ver e ouvir. Está nos ouvindo? Está me ouvindo? Ainda não. Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Eu estou te ouvindo e estou te vendo. Tá.
então a comunicação se estabeleceu. Estava indo bem, depois que passou o filme, não... Ai, que maravilha. Então, agora está tudo dentro. Agora o Lúcio, eu continuo não vendo. Você não me vê? Eu acho que a conexão dela está com Será que eu não estou aparecendo também? Eu vou até abrir aqui o YouTube, de repente eu também não estou. Mas a gente vai fazendo aqui enquanto isso? Vamos fazendo. Se você não me vê, não tem problema. O problema é assim, você só precisa me ouvir, na verdade, né? Lagu, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou no ar. Eu entrei lá no YouTube, nós três estamos no ar no Vocês YouTube. querem que eu saia e entre de novo? Se você estiver me ouvindo, não é necessário, porque e não estiver me vendo, não é o grande problema, não é uma grande questão. A questão maior é o som. Você precisa me ouvir, e sobretudo o Henry, né? Ela tem que ouvir o Henry. Bom, ela caiu, parece. Ela tem que ouvir você, Henry, que é o principal. E como eu estava falando anteriormente, essa foto da Kathi Meller, que é uma fotógrafa alemã, ligada à luta dos povos indígenas aqui no Brasil, tá? E é todas com autorização dela. A Kathi Meller é a companheira do nosso querido Henry Meller Nakashima. Aí o sobrenome dele, Henry Meller Nakashima. Então, todas as fotos são dela, é uma grande fotógrafa. Podem procurar os trabalhos dela no Instagram. Né? Depois o Henry fala aí, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo trabalho dela como fotógrafa, né? E aí, enquanto a nossa querida Pagu Funio não volta, está voltando, vamos ver se agora o Henry vai fazer uma breve apresentação sobre o trabalho dele. O Henry, a gente sempre explora o Henry aqui no Geringonça, quando a questão é o debate indígena, porque ele estudou no seu doutorado as questões indígenas ligado à FUNAI durante a ditadura militar, né? Então, ele é o nosso grande expert quando a questão são os conflitos entre o Estado brasileiro, né, e os diferentes povos indígenas, né? São conflitos que remontam a séculos, né? E hoje a gente vai tentar traçar alguma coisa no futuro aí para esses povos. A Pagu... Ela falou que voltou, hein? Vamos adicionar a Pagu. Ela ainda está se conectando. A internet dela tá bem estável mesmo. Mas só para fazer um adendo... Enquanto a gente não consegue ter a Pagu plenamente aqui no nosso programa, faz a sua abertura, a sua fala de boas-vindas e vamos rezar. Só um adendo, Lúcio, que além da minha pesquisa no doutorado, eu estou envolvido com essas temáticas desde 2005 já, né? No Careté, que nós temos feito trabalhos junto com os povos tradicionais do Brasil, que não são só os indígenas, também tem os quilombolas, uma série de povos que entram nessa categoria tradicionais, né? Vamos ver. Pagu tá ouvindo a gente? Eu acho que ela não tá ouvindo. Pagu? Ela não tá ouvindo mesmo. Manda uma mensagem para ela, Lúcio. Pergunta se ela está em Wi-Fi, porque se ela estiver em Wi-Fi, sim, trocar. Ela fica mais perto do roteador, talvez. Né? E antes de eu fazer... a gente pode mandar as perguntas, porque...
Fala para a Pagu Várias ficar mais... perguntas por escrito e ela... Do roteador. Ou mudar também, né, de... Ela está usando Vocês a estão internet conseguindo do... me ouvir? agora Nós eu estou. estamos te ouvindo. Eu estou ouvindo. Mas ela não ouve a gente. Não estão me vendo, é isso? Não, eu Estamos tô Mas vendo o problema é também. que eu não estou ouvindo o Henry nem o Lúcio. Aí é bem difícil mesmo. Vamos conversar. Eu vou fazer o seguinte. E eu não escuto o Lúcio e o Henry. Ah, pronto, Lúcio, aí eu acho que já melhora. Tá bom, é mais fácil, então tá. Eu falei para ela, Eu vou fazer o seguinte. Você vai escrever por escrito e ela vai falar. Vai ficar. Eu vou Então fazer só assim. me fazer... Me mandar a pergunta por aqui e eu vou respondendo, então. Acho que é mais fácil. Sim. Eu vou ler um texto de abertura e eu vou mandar a cópia para a Pagu. Aí o que você está pretende fazer. E aí depois eu emendo a pergunta para ela. Combinado. Então tá. Vamos torcer para, de repente, a internet melhora. melhora. É só me avisar a hora que eu posso falar. Você já fica na fala e no teclado ao mesmo tempo, hein? Então eu tenho esse pequeno texto que eu escrevi aqui para contextualizar a nossa fala de hoje. Eu vou mandar aqui para a Pagu. E aí eu aviso ela. Espera aí que não foi o texto inteiro para ela. A gente resolve na hora aqui os problemas, né? Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Bom, nos últimos anos tem ganhado mais visibilidade um evento que os povos indígenas do Brasil vêm realizando anualmente em Brasília há 18 anos, o acampamento Terra Livre, que é conhecido como ATL. No segundo ATL, que foi realizado em 2005, surgiu a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, uma entidade que engloba outras organizações indígenas de várias regiões do país. Fazem parte da APIB a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, o Conselho Terena, que é do Mato Grosso do Sul, a Atiguaçu, que é a Grande Assembleia do Povo Guarani, também no Mato Grosso do Sul, a Comissão Guarani Ivirupá, que é dos Guarani do Sul e do Sudeste, a Arpin Sudeste, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, e a Arpin Sul, que é a Articulação dos Povos Indígenas da região Sul. É preciso ressaltar que existem muito mais organizações, mas que não fazem parte da APIB. De qualquer maneira, todas elas mostram que os indígenas de todo o país estão organizados e articulados, mas isso não é algo recente. É importante sempre lembrar que os movimentos indígenas não são algo recente. Na década de 1970 e 1980, eles já estavam muito atuantes, e pessoas como Eliane Potiguara, Marçal de Souza, Mário Juruna, Bira Yawanawá, Álvaro Tucano, Ailton Krenak, Márcio Terena e muito mais foram extremamente importantes nesse processo. E aí, para a gente começar a nossa discussão, eu vou mandar aqui em escrito para a Pagu, para ela começar a falar. Já que nós não temos contato em tempo real, a gente manda a pergunta para ela. Então, a primeira pergunta que eu faço para ela é eu estou pedindo para ela falar um pouco do movimento indígena e seus atores até a Constituição de 88, né? Qual que é a importância para a concretização dos artigos 231 e 232? E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre esses dois artigos. Bom, gente, boa noite, né? Boa noite a todo mundo. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas quero já de pronto agradecer o convite
do programa Geringonça, para fazer esse papo com vocês, cumprimentar o Henry e o Lúcio. O Henry está me perguntando aqui, né, em relação ao movimento indígena e quais são os atores até a Constituição de 88, e de que maneira que isso contribuiu aí com a Constituição de 88. Acho que é importante partir dessa discussão pensando o processo próprio de resistência indígena, né, que já remonta a 522 anos. Então, dizer que são 522 anos de luta, na verdade, de presença indígena e de movimento indígena. A gente pode pegar desde os movimentos não retratados, por exemplo, nas guerras do Grão-Pará, passando pela Farroupilha, até Confederação Mineira, todos esses movimentos tiveram, na verdade, fortes frentes indígenas de resistência e de luta, né, contra processo de escravidão, expropriação de terra, mas que nunca foram, né, ao longo da história, retratados de maneira devida, né. Muitas vezes essa história foi contada só a partir da perspectiva dos colonizadores. Mas quando a gente considera o período mais recente da história, que é aquele que antecede ali a Constituição Federal, né, que é o período da ditadura militar, a gente já tinha uma série de articulações e levantes indígenas em inúmeros territórios do país, que brigavam, na verdade, contra o que a gente chama de uma política de confinamento e de genocídio que foi levado à frente pelo projeto do desenvolvimentismo nacional, imposto aí pela ditadura militar de 64, né? Acho que é válido lembrar que a ditadura militar dos anos 60 matou mais de 8 mil indígenas, né? Nesse suposto projeto de desenvolvimento da nação, e foram muitos anos, inclusive pós-Constituição Federal, para que isso fosse reconhecido e fosse investigado e divulgado, né? Então, quando a gente tem um movimento pela Constituinte no Brasil, a gente já tinha vários povos articulados para garantir um mínimo de direitos na Constituição. Tem um discurso muito clássico, né, que acontece ali numa das assembleias da Constituinte, que o Ailton Krenak sobe no plenário para dizer da importância dos direitos indígenas, e aquilo só aconteceu, na verdade, ali na Constituinte, porque havia mesmo um movimento indígena ali, na ocasião da Assembleia Constituinte, pressionando para que minimamente tivessem algumas garantias, né, nesse processo de Constituição Federal. A gente sabe que um dos juristas, né, mais importantes, que faleceu recentemente, e que foi um dos maiores apoiadores e foi, vamos dizer, o relator dos artigos 231 e 232 da Constituição, que é o Daum Dalari, que quem contribuiu com a redação desses dois artigos, muitas vezes, né, devidamente reconhecido, mas por trás, né, de todo esse trabalho que ele fez ali na Constituinte, tinha realmente um movimento indígena organizado para garantir que esses dois artigos entrassem na Constituição. São artigos importantes, mas eu costumo dizer que eles também, de alguma perspectiva jurídica, eles definem os direitos da população indígena, ao mesmo tempo que também limitam, de alguma maneira, o processo de demarcação de terras, né? Quando dá um aval aberto para o Estado de que as demarcações só não são feitas em casos em que há projetos de interesse maior da nação. E com essa justificativa constitucional, a gente tem vivenciado até hoje uma série de dificuldades para avançar na política sobre demarcações de terras. Mas eu acho que um pouco do histórico, assim, de maneira bem resumida, porque tem muita coisa, né, durante esse processo de história do Brasil, que não é contada de maneira oficial, mas que a gente que está envolvido na luta, que tem nossos ancestrais, nossos antepassados, acompanhamos, vivenciamos e
e presenciamos todas essas coisas de uma outra perspectiva, tá? Eu só vou aqui orientar. E eu vou ficar aguardando a pergunta no chat, hein, que acho que não. Eu vou só orientar vocês, a Pagu. Lúcio, eu vou ler aqui. Eu só queria que você retomasse um pouco a fala da Pagu, para relembrar, você conhece alguns agentes mais conhecidos, ela citou o Ailton Krenak, aí depois você podia retomar um pouquinho outros sujeitos que estavam presentes naquela ocasião. Beleza? Assim, eu citei alguns nomes na minha fala de abertura, e eu acho que não é justo. Eu acho que não é justo com o movimento a gente ficar falando de pessoas, porque se tratava, de fato, de uma movimentação que era dos grupos, não era de uma região só. Eles estavam se articulando no Brasil inteiro, e aí eu vou destacar a figura do Marcos Terena, porque à época ele era aviador, e ele trabalhava na FUNAI, então ele sempre estava conectando as aldeias, porque ele podia ir de avião para cima e para baixo do Brasil. Então ele teve uma participação muito importante para realmente levar essas informações para os diversos grupos espalhados pelo país, para eles começarem a se organizar e se articular, não é? E aí, eu vou ler aqui, pelo menos o artigo, não vou ler os parágrafos, eu vou ler o artigo, o 231 e 232, para as pessoas terem uma ideia do que se trata isso, né? Então, o Marcos Terena também. Então, o artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E o 232, ele diz o seguinte: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. E aí eu quero chamar a atenção aqui rapidamente para um ponto que o artigo 231 trouxe de novidade, que foi o reconhecimento das organizações sociais dos povos indígenas, né, desses costumes, das línguas, das crenças e tradições. E por quê? Porque até a Constituição de 88, os indígenas eram vistos como selvagens e à mercê da tutela do Estado. Então, como tutelados, eles eram considerados incompetentes e inaptos para reivindicar os próprios interesses, para responder por si, né? Então, quando chega a Constituição de 88, pelo menos legalmente ali a Constituição, em tese, no papel, a Constituição muda essa concepção legal da figura do indígena. Então, eles deixam de ser tutelados e tudo aquilo que até então era considerado atrasado e coisa de selvagem passa a ser reconhecido como culturas distintas, né? E aí cabe um outro ponto que a Constituição deixa bem forte, marcada, é a obrigação do Estado de demarcar os territórios indígenas em 5 anos. Então, o Estado brasileiro tinha um prazo de 5 anos para demarcar essas terras, e já se passaram décadas e ainda estão nesse impasse, né, nessas brigas todas. E aí, para voltar para a Pagu, eu vou pedir para ela falar sobre as conquistas que esses governos mais recentes... Só um minutinho. Para falar um pouco sobre essas conquistas dos povos indígenas nos governos populares, nesses mais recentes, né? Bom, gente, aí eu imagino, né, que é importante a gente debater, assim, o que a partir da Constituição Federal avançou da perspectiva, não só, acho que, das conquistas, mas da efetivação e implementação dos direitos, né, da população indígena. Que os artigos 231, 232 da Constituição prevêem, né, a perspectiva sobre a política de demarcação de terras, portanto, o usufruto dos territórios indígenas, que são as terras originárias, mas também diz respeito à autodeterminação dos povos indígenas.
dessa perspectiva, a gente pode considerar que a gente teria um Estado plurinacional, mas que, via de regra, né, tem uma prática que é enraizada e que é estruturante de tutela da população indígena, que é uma das coisas que não fica clara, por exemplo, quando esses artigos são implementados. Mas dá para dizer que nos governos democráticos populares, né, Lula, Dilma, que eu estou considerando que são esses, porque a gente tem, depois da ditadura, né, o Franco Montoro, a gente tem Fernando Henrique Cardoso, que não foram governos exatamente democráticos populares, foram governos que fizeram retroceder muitas coisas da perspectiva de direitos, mas que muita gente gosta de afirmar, mas o governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, se demarcou mais terra indígena. É verdade, porém não se diz por que se demarcou mais terras indígenas e nesse período e não em outro. Que as terras que foram demarcadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso eram terras que não estavam sobre forte conflito judicial, né? Não era nem sobre conflito possessório, era sobre conflito judicial, eram terras que tinham menos problemas jurídicos, da perspectiva de reintegração de posse, da perspectiva de comprovação de originalidade, de relatório de circunstanciamento e geológico e antropológico, né? E nos governos democráticos populares, eu acho que a perspectiva que mais avança, contando ali a partir do primeiro ano de governo Lula, né, do primeiro mandato do governo Lula, sobretudo em relação à questão da autodeterminação indígena. Então, o que a gente viu acontecer muito ali a partir de 2003 foi um crescimento das retomadas étnico-culturais e territoriais indígenas e um reconhecimento do governo da existência de diferentes etnias indígenas que antes não eram reconhecidas pelo próprio organismo responsável por cuidar dos direitos indígenas, que é a FUNAI. Isso se deu sobremaneira na região nordeste do país, porque até então se reconhecia muito pouco a presença indígena no Nordeste. Muita gente considerava que não tinha, né, praticamente índio no Nordeste. E o que a gente viu é que com o incentivo, né, de uma política adequada, tanto de respeito quanto de reconhecimento dos povos indígenas, foi possível que várias etnias fizessem suas retomadas étnicas. Então, eu estou falando aí, por exemplo, dos Tupinambá, do povo Pancará, do povo Pancararu, do povo Pancaré, dos Vassucocal, dos Caimbé, né, e a gente ainda tem outras etnias que estão em processo de retomada, mas não só de serem reconhecidas como etnias indígenas, como terem também direito de reconhecimento territorial. Ainda que essas terras até hoje não estejam demarcadas, são povos que fizeram também um processo de retomada territorial, e que, obviamente, por fazerem esse processo de retomada territorial, que era terem saído daquele território original, justamente por conta, e muito, inclusive, por conta da ditadura militar, terem retomado para esse território original e estão em briga, em disputa pela demarcação desse território até hoje. Mas acho que essa é uma das conquistas mais fundamentais do governo democrático popular. E o reconhecimento da diferença étnica, né, dos mais de 305 povos existentes no Brasil, o incentivo a políticas públicas que dizem respeito à consolidação e construção de um subsistema de saúde indígena dentro do SUS, e a políticas educacionais, como, por exemplo, a promulgação e aprovação da Lei 11.946, que garante a política de educação escolar indígena diferenciada para toda a rede de ensino no Brasil. Eu acho que essas conquistas, elas são muito fruto, né, de toda essa luta indígena, e elas só se tornaram possíveis porque, de fato, a gente tinha um governo aberto à discussão sobre a questão étnico-racial do Brasil, que muitas vezes passava pela perspectiva só do movimento da população negra, e que passou, né, de maneira interseccional, interministerial, a ser discutida também a partir das questões raciais sobre a população indígena. Então, nós estamos falando de um governo que parou
de trabalhar uma questão de identidade nacional como uma população parda, que é como o povo indígena era reconhecido. Até então, para a gente ter uma ideia, o próprio IBGE não tinha como categoria de censo indígena, a gente tinha que se classificar dentro do grupo de pardos, até uma política concreta mesmo, pública, que fosse específica para a população indígena. Então, eu acho que a gente avançou dessa perspectiva nesses governos, não avançamos em outros, porque a garantia sobre a demarcação de terras é o que firma, na verdade, também a política de autodeterminação e de reconhecimento dos territórios, né? Porque a gente não fala só em demarcar terra, a gente fala em reconhecimento de territórios e territorialidades, porque quando a gente estabelece essa perspectiva de retomar para o território original, a gente está falando também que a perspectiva de poder dar continuidade a um processo muito importante e que diz respeito à cosmovisão e à cosmologia das diferentes etnias que existem no Brasil. E, portanto, de um Estado que tem que reconhecer essa plurinacionalidade a partir também da implementação de políticas públicas que efetivem esses direitos em cada um desses territórios, né? Mas eu acho que teve avanços importantes, e com abertura de diálogos muito importantes. Outra conquista foi que, daí já no governo Dilma, a gente conseguiu realizar a primeira Conferência Nacional Indígena e instituir o Conselho dos Povos Indígenas do Brasil, né? Então, eu diria assim que são marcos importantes da política pública. Então, essa retomada de territórios implica em deslocamento muito grande, né? Isso é a Lei 11.645. Por que implica? Porque, por exemplo, você tem muita... E aí, o Nordeste, ele é realmente, né, um exemplo importante disso. A gente tem uma migração muito forte, né, de pessoas do Nordeste, durante todo o período da ditadura militar, mas também se a gente considerar anos 80 e anos 90, não só por conflitos de terra, mas fugindo da pobreza, da miséria, da fome, e uma grande parte dessas pessoas que migram são pessoas indígenas ou descendentes de indígenas, né, filhos de indígenas, netos de indígenas, e que vêm sobreviver no que a gente chama de contexto urbano, e que perdem, né, completamente esse vínculo territorial. Quando você faz um processo de retomada como esse, por exemplo, como os Tupinambá fizeram, ou como a gente está acompanhando agora o caso dos Puri e dos Paiaiá, existe um deslocamento muito grande, porque essas pessoas todas, né, vão sair de um território que é bastante hostil, como uma grande cidade como São Paulo, para ir fazer luta e brigar num outro território em que provavelmente elas vão enfrentar uma hostilidade ainda maior, né, de territórios que não tem nenhum tipo de garantia de implementação de lei, por exemplo, de segurança, né, e para viver conflitos sob posse de terra. Então, sim, tem deslocamentos muito grandes, né, sair daqui de São Paulo, voltar para o Nordeste, arriscar, né, a vida mesmo para fazer esse processo não é brincadeira, né, e isso aconteceu muito nos anos do governo Lula, né, e os Tupinambá estão enfrentando até hoje esse processo, né, de retomada. A Bahia é um dos estados mais violentos contra povos indígenas. A gente tem visto agora a repercussão do que está acontecendo com os pataxós, mas os Tupinambá estão vivendo isso desde pelo menos 1995, então vejam, né, muito descendente e indígena Tupinambá que estava vivendo aqui na cidade de São Paulo e que voltou para fazer essa retomada, né. Esses são só alguns dos exemplos que a gente tem aí bem concretos. Eles estão em Olivença, que é a principal, né, eles estão distribuídos ali naquela região mais sul da Bahia, mas concentraram a maior parte desse processo de retomada, o que são os Tupinambá de Olivença, e que tem uma condição ali bastante difícil de conflito por terra, né, de muita violência mesmo, vivenciada ali naquele território de Olivença. No último período,
foram construídos vários projetos ali que garantiram, vamos dizer assim, um apoio maior, né, de pessoas não indígenas e de vocalização e divulgação do que estava acontecendo, então, o que amenizou um pouco a situação, mas continua bastante conflituoso, né? E com os Pataxó é a mesma coisa, né? A gente tem visto aí os casos de violência que eles estão vivendo, porque tem essa perspectiva, né, de arrendamento de território para o turismo, para a exploração, então tem toda uma briga ali que está acontecendo de resistência dos Pataxó, porque se quer explorar, vamos dizer, o turismo ali na região deles, mas não querem que os próprios indígenas Pataxó sejam responsáveis por esse tipo de atividade no seu território, então é bem complicado. Mas esses tupinambás aí que eu estou dizendo são os de Olivença. Ô, Lúcio, Então, essa é uma questão importante, Renata, porque, de fato, os tupinambás haviam sido dados pela história oficial, aquela que se conta nos livros de história, né, das escolas, como extintos. Mas se a gente olhar, isso nunca aconteceu, porque os tupinambás nada mais são do que o principal tronco tupi, porque eles pegam desde o litoral da Bahia até aqui a região sudeste. E é o primeiro povo, na verdade, com o qual a colonização teve contato, justamente porque está em área litorânea. E os tupiniquins, que eram os considerados da mesma etnia, só que os que ficavam no interior, ou seja, mata dentro. Então, nunca houve extinção dos tupinambás, porque nada mais são do que os tupis, como todo mundo conhece, e o tronco é o tronco tupi. A diferenciação era entre tupinambás, povos litorâneos, e tupiniquins, que eram os do interior. Mas que a rigor, é uma nomenclatura dada pela colonização, porque a identificação, bem provavelmente, né, desses dois povos eram outras, só que haviam semelhanças culturais, de língua, de atuação, sempre foram povos, de fato, de guerrear com outras etnias, os tupinambás sempre tiveram essa tradição, independentemente do processo de colonização. Por exemplo, os tupinambás costumavam ir até, né, outras regiões, eles transitavam muito no litoral, justamente porque eles entravam muito em guerra com os guaranis. E depois, né, posteriormente, há uma espécie de junção aí desses dois troncos, que é o que a gente conhece como tronco tupi-guarani, mas que originalmente se confrontavam entre si. Até que os tupinambás chamavam os guaranis de carijós, né, que é galinha, né, porque eles tinham o hábito de andar com o cabelo meio em topete, então eles eram os carijós com quem os tupinambás sempre conflitavam, mas isso só para a gente ter uma ideia de como a história, né, no ensino fundamental e médio sempre foi reproduzida, né. Tá. Só para a gente retomar aqui essa questão dos movimentos dos indígenas, Lúcio e Pagu, este ano... Só um minutinho. Claro. Você tinha colocado aqui para ela, cabe mencionar a Lei 11.645. Seria interessante depois pedir para ela falar um pouquinho mais dessa lei. Sim. Porque isso com certeza entra nesses avanços, né, recentes da lei. Então, eu já vou escrever aqui para ela pedindo para... Não, aí você escreve, você pede. Quando você for passar, você passa para ela retomar essa lei, porque você pediu, mas eu acho que ela não aprofundou a questão dessa lei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ela falar agora, porque eu vou mudar de assunto, quer dizer, mas eu vou voltar para o outro. Não, agora a gente já pode ir para a terceira questão, né? Porque ela já falou... então... Que demanda mais tempo, inclusive. Não, mas você ia falar uma coisa antes de eu te interromper? O que você ia falar? Então, eu ia voltar para esse eixo agora do futuro, mas por isso que eu falei para ela mencionar antes, então, sobre a lei 11.645, que eu acho que é importante. Então, só pede para ela dar uma explicada melhor sobre o que é essa lei, né? E avisando toda para a nossa plateia que
às vezes ela falava algumas coisas e as perguntas não apareciam, mas eu perguntei onde estava... Então, Henri Lúcio, né, para falar um pouco sobre a Lei 11.645, eu só fazer essa correção, porque eu acabei, acho que, falando o número errado, mas a importância da lei, que ainda não é implementada, né, em sua efetividade, é justamente o propósito de contar e construir, né, ou vamos dizer, consolidar a narrativa sobre o que de fato aconteceu em relação à população indígena desde o processo de colonização. Qual seja, primeiro, eu acho que retratar essa diversidade étnica, porque durante muito tempo a população indígena foi tratada de maneira folclorizada. Então, você tem em mente uma única figura do que é o índio, que é aquele que está ali vivendo na Amazônia, né, de cabelo liso, com franjinha, e que é o bom selvagem, né, e que não existe mais, vamos dizer assim, foi dizimado. Ou que existe, mas só tem ali na região da mata da Amazônia, porque o resto do país não tem indígenas. Então, acho que esse é o primeiro propósito da lei, é desconstruir essa narrativa colonial para que as pessoas consigam acessar e compreender que a população indígena, ela não só não foi dizimada, como ela está presente em todas as regiões do país e muitas vezes muito próximo da gente, né? Então, você tem inúmeros indígenas vivendo em contexto urbano, que trabalham, que estudam, que estão em faculdades, que disputam espaços na política, e isso não é dito, né? Fica sempre aquela imagem folclorizada. A outra perspectiva da Lei 11.645 é a de garantir uma educação escolar indígena que valorize essas diferenças culturais. Então, um exemplo que eu gosto de dar muito é, você pega um estado como São Paulo, que é todo ele de origem tupi-guarani. É importante que as escolas do ensino público consigam transpor, né, que a parte da culinária que a gente acessa, a parte dos nomes das ruas que a gente tem, a parte da cultura que está na própria língua portuguesa, diz respeito a um tronco indígena que ainda vive, que ainda é aldeado, ou que está em contexto urbano, que é de origem tupi-guarani. Se você vai para o Nordeste, você também tem que inserir isso na grade curricular a partir da perspectiva dos povos do Nordeste. Então, é uma conquista no sentido de garantir, vamos dizer, né, a permanência da nossa resistência, mas também a conscientização sobre essa existência, né, e sobre a garantia dos nossos direitos. O comentário da Dina é importante abordar. Alfredinho Pagu, sua fala deveria repercutir nas mídias progressistas, pelo menos há muita gente, mesmo que da esquerda, que dizem que os governos Lula e Dilma não trataram devidamente a questão indígena. Aí ela pede para comentar, o Lúcio mas eu posso comentar aqui? Eu acho que eu já falei bastante, né? Só para complementar a fala da Pagu em relação à lei, eu vou ler rapidinho para vocês também, porque eu estou aqui fazendo o papel do burocrático, né, trazendo as leis. Essa lei 11.645 de 2008 é uma atualização da lei 10.639, que tinha obrigado a abordagem nas escolas, né, da história e cultura afro-brasileira. E a 11.645 incluiu os povos indígenas. Então, diz o seguinte, que os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. É só esse adendo, né? Então, além de ter essa proposta de desmistificar essa figura do bom selvagem, historicamente construída, ela tem essa proposta de mostrá-los na atualidade, né? Como que esses povos existem hoje, para justamente desmistificar essa ideia de que eles estão só no passado ou isolados ali no meio da floresta amazônica. E quando a Pagu diz que não está sendo implementada, é porque nós temos ainda um problema muito sério, que é na formação dos professores que vão abordar essas temáticas, né? Porque ao mesmo tempo que a lei obriga a abordar a temática,
ela não fala como você vai formar seus professores para falar da temática. E se você tem aí gerações e gerações de professores que não conseguem, que não têm essa formação apropriada para discutir a temática, nós estamos correndo um grande risco de estar difundindo mais estereotipação, criando mais, dando mais força para preconceitos. Então, nós temos aí que também resolver esse problema de formar melhor esses professores, né, para eles terem maiores condições de abordar as temáticas indígenas. E aí, para voltar aqui para a temática dos movimentos, né, eu formulei aqui uma pergunta. Antes de você prosseguir, eu só queria dar uma ressalva aqui para a Alfredina Neri, que é uma audiência nossa cativa, que ela fala, né, a FAGU deveria repercutir nas mídias progressistas. Alfredina, eu acho que a FAGU, ela deu bastante ênfase para isso, sabe? Eu acho que, de alguma forma, ela enfatizou as conquistas justamente dos governos democráticos populares, que ela mesma falou, né? Se não for num governo assim, não se conquista absolutamente nada. Outra coisa, Henrique, que eu quero acrescentar, né? A da dificuldade da formação de professores. Eu trabalhei na formação de História e Cultura Afro-Brasileira. Eu não sei se a população negra ela está mais entranhada em nosso cotidiano do que a população indígena, mas ainda encontramos uma dificuldade brutal de formar professores para trabalhar de forma mais adequada a essa temática. Então, é só. E aí a gente podia mostrar aqui agora algumas fotos que a gente selecionou, né, Henrique? O que você acha? Antes de ir para a reta final, para a gente comentar algumas figuras que estavam presentes no acampamento Terra Livre deste ano de 2022, fotografados. O Henry esteve lá presente. Aí eu vou pedir para o Henry e para a Fagu tecerem algum comentário sobre essas figuras que a gente acha importante. Mas nós temos que ver se ela vai conseguir acessar as fotos, né, por causa da internet. Mas ela não está vendo a gente? Eu não sei. Deixa eu perguntar para ela aqui. Ela consegue ver a gente. Então tá. Não, eu não vejo vocês. Eita. Então ela não vai conseguir ver a foto. Coloca a foto e vê se aparece para ela. São as fotos das mulheres, né? Deixa eu colocar só. Vamos lembrar aqui nosso público que está tendo esse problema técnico aqui, porque a Pagu não está conseguindo nos ver e nos ouvir. São as fotos das lideranças, né, indígenas. Eu só preciso da pergunta, gente. Essa imagem aí mostra a Otatakalu. Ela é do Xingu. Se eu não estiver enganado, ela é Camaiurá. Não, ela é Iualapiti. Ela é Iualapiti, lá do Xingu. Que ela está pintando o rosto da Cate com o urucum. Essa foto foi tirada na primeira marcha das mulheres indígenas, em 2019. E essa marcha é bem significativa porque se desde 2004 acontece o ATL... Ela está vendo as fotos. Oi? Ela está vendo as fotos. Ah, legal. Se desde 2004 acontece o ATL, que engloba esses indígenas todos do Brasil, a partir de 2019 começaram a acontecer esses eventos que são específicos das mulheres indígenas, né? Então existem, assim, além das reivindicações que concernem a todos os povos indígenas, tem especificidades entre as mulheres, né? Então essa marcha, que agora, se não me engano, vai ser a cada 2 anos, elas estão trazendo também suas próprias pautas. Quer ir para a próxima? Vamos lá. Tá. Essa foto já é do ATL recente, deste ano.
Esses daí são os chucuru, lá de Pernambuco. Vamos ver se a Pagu fala alguma coisa, que parece que ela está vendo, né? Eu acho que é interessante, vamos ver se a Pagu sabe, está a par do chucuru, porque eles têm uma particularidade na política, porque o cacique Marcos, que era do chucuru, ele foi eleito, mas ele foi impedido de assumir. Acho que apagou, congelou a imagem. Acho que ela caiu. Acho que ela está com a imagem dela congelou. Então, repete um pouquinho, Henry, sobre os... Pois é, nas últimas eleições, o cacique Marcos, que ele é chucuru, ele foi eleito prefeito, né? E ele foi impedido de tomar posse. Bom, quem sabe na hora que ela voltar... Uma coisa, Henry, não sei se você colocou, se você falou um pouquinho mais sobre... a Pagu voltou. Do acampamento Terra Livre. Sim, o quê? Queria que você falasse um pouquinho... Agora eu estou ouvindo vocês, gente. Que maravilha. Pagu, fala um pouco. Pagu, você está a par sobre a situação do cacique Marcos, lá do chucuru? Sim, sim. Fala um pouquinho, eu acho que cabe falar um pouquinho, porque entra nesse nosso debate, né? O que acontece, assim, ele foi... Eu acho, primeiro, dizer assim, teve todo um trabalho ali, né, no município de Pesqueira, para compreender a presença dos chucurus ali, porque era uma cidade realmente muito agressiva em relação à presença indígena, não havia uma aceitação, né, do povo chucuru ali na região de Pesqueira, que fica em Pernambuco, diga-se de passagem, né, que é a minha terra, e o que acontece em 2020, o Marcos foi candidato a prefeito, ele se elegeu, porém, houve um impeditivo de assunção do cargo, porque os poceiros que estão ali na região, né, nesse conflito há anos com os chucurus, entraram com um processo criminal contra o Marcos Chucuru, por causa de conflito por terra, reintegração de posse, o que tornou ele impedido de assumir a prefeitura. E desde então ele vem trabalhando arduamente no judiciário para conseguir, né, não só ter elegibilidade de novo, como poder assumir o cargo dele de prefeito. A gente sabe que isso é uma política de criminalização das lideranças indígenas, porque conflito possessório, né, quando diz respeito à questão indígena, é muito difícil de resolver, e com um judiciário que tende a criminalizar esses processos. Então, via de regra, todo e qualquer tipo de processo de reintegração de posse que a gente tem no Brasil, que está em área de conflito indígena, a maior parte das vezes é dada como causa-ganha para quem é o poceiro. Porque, na regra, mesmo o marco temporal não tendo sido aprovado pelo STF, há uma orientação para o judiciário brasileiro, que já é levada em primeira, em segunda instância, no julgamento de integração de posse, que considera o marco temporal. Então, acaba que isso cria uma política de criminalização dessas lideranças indígenas que estão brigando por terra, como foi o caso do Marcos Chucuru. E até hoje ele não conseguiu assumir a prefeitura. Mas a gente tem apostado, né, nele como uma liderança do movimento, que deve vir candidato esse ano de novo, e provavelmente, né, em 2024 de novo, mas o que a gente torce mesmo e luta mesmo é porque ele ainda consiga ser prefeito de Pesqueira. Pagu, a eleição dele, você acha que reduz um pouco a agressividade da cidade em relação à população? Porque se ele conseguiu ser eleito, mas não tomou posse... Então, é isso, reduziu, e é por isso, inclusive, que ele foi eleito. Teve todo um processo mesmo, né, eu acho que de conscientização da população ali sobre a questão indígena, é por isso, inclusive, que ele foi eleito. A briga dele é com o poceiro e com o judiciário, né, é todo esse o dilema. Uma briga feia, né? É uma briga bem feia. Essa é a Célia Chacriabá, que é de Minas, que é uma liderança muito importante na área da educação indígena, tá? É uma liderança hoje na APIB,
E nessas articulações nacionais todas que a gente vem fazendo desde o acampamento Terra Livre, mas passando pelo acampamento que a gente fez em agosto do ano passado, e, sobretudo, na articulação da Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, que a gente realizou 2. Ela é professora e ela tem um trabalho bem forte mesmo no que diz respeito à questão de educação escolar indígena. Henry, tem alguma coisa acrescentada sobre a Célia? Além dela estar sempre envolvida ali nessas questões educacionais e políticas no Brasil, ela, juntamente com outros integrantes da PIB, né, os representantes aí regionais da PIB, também sempre estão viajando para fora do país. 2 anos atrás, eles fizeram uma tour aqui pela Europa, passaram por uns 14 países, se eu tiver enganado. Quando eles estiveram pela Alemanha, eu estava com eles e tudo. Então, eles são bem engajados, não só dentro do Brasil, mas fora também. O Chaquebras é a Beto, Minas Gerais, é isso? Minas. Minas, né? Minas. Pode ser um antepassado meu. Então. Agora temos a Thaili Terena. A Thaili está despontando aí como uma integrante dessa juventude, que eles chamam de juventude liderança aí, que ela é terena, ela é do Mato Grosso do Sul, e ela vira e mexe, está nesses eventos internacionais, ela faz parte, eu não lembro exatamente o nome, mas é um braço da ONU voltado só para questões das mulheres, ela faz parte, ela sempre é chamada também para falar, para fazer falas sobre essa questão dos povos indígenas em eventos da ONU, na COP, ela sempre está presente. Ela é super nova, mas está super atuante. É ONU Mulheres mesmo, tá? Exatamente. Essa mais... A Sônia Guajajara, acho que... eu acho que todo mundo conhece ela, já é pop, né? Todo mundo já conhece a Sônia, né? A Sônia já é nossa presidenta da PIB. E a Joênia Wapichana, que é a única deputada indígena que nós temos hoje no Congresso, né? Infelizmente, só ela. Eu vou aproveitar essa fala da Pagu com a foto e vou emendar com o comentário que eu ia fazer anteriormente. Eu acho que agora esse momento é mais propício. Porque a gente estava falando sobre essa questão dos governos populares, né, das conquistas, dos avanços, mas independentemente de nós termos ou não governo popular, a atuação dos povos indígenas nunca vai parar, ela sempre vai continuar, é permanente, né? Então, além das lutas do cotidiano, o ATL desse ano, cujo tema foi Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, né? Deixou bem clara a intenção de formar uma bancada que é indígena no Congresso. Ou seja, eles estão ali com esse objetivo de engrossar ali o que a Joênia tem feito no Congresso, né? Então, Pagu, como você vê essa estratégia de integrar cada vez mais politicamente dentro do Congresso? Então, eu sou extremamente favorável a isso. Eu fui candidata em 2020. Eu acho que a gente não só tem que ter candidaturas indígenas, como a gente tem que reforçar, na verdade, o voto em candidaturas indígenas, né? Que eu acho que esse é um trabalho importante. A gente sabe que o ideal é que a gente tivesse, na verdade, a política de uma cota de chegada proporcional, né, para que os indígenas candidatos pudessem efetivamente ocuparem esses espaços. A gente discute muito cota de saída, né, mínimo de 30%, mínimo de 20%, mas a gente tem que ter garantia de cota de chegada, porque senão, de fato, não cresce a presença indígena, a presença de mulheres ou a presença de negros e negras no parlamento. Mas mais do que isso, tem que discutir a política do voto, né, que é o incentivo para votar em candidaturas indígenas. E a outra perspectiva que eu acho que é importante, sempre que a gente faz o debate de candidatura, é que tem que ter financiamento. E a gente sabe que a maior dificuldade das candidaturas indígenas se elegerem é, as pessoas realmente apostarem nessas candidaturas, e 2, essas candidaturas precisam ter financiamento adequado para estarem eleitas, porque não se faz campanha no Brasil sem financiamento, e a gente sabe que muitas vezes a prioridade dos fundos eleitorais de cada partido são destinados a candidaturas de homens brancos mais velhos, né? Nunca são destinados às mulheres, aos indígenas. Então fica sempre o discurso, né, de tem que ter potencial eleitoral. Mas como você discute potencial eleitoral sem condições de igualdade de disputa? Mas eu acho que essa é uma estratégia importante
para a gente, no médio e longo prazo, não só enfrentar os retrocessos que a gente está vivendo, tanto no parlamento como no poder executivo, mas para a gente conseguir avançar na garantia dos nossos direitos sobre os nossos territórios. Especialmente porque, se por um lado é pelo campo jurídico, pelas leis que a gente garante aí uma série de direitos, é por meio da estrutura jurídica também que eles estão tentando avançar sobre os territórios indígenas, né? Não é à toa que nós estamos vendo aí o avanço de projeto de lei 191, o 490. A gente já podia ir para o final, mas antes de ir para o final, vocês dois tocaram numa questão que hoje, para mim, ela é tão séria, ela é tão grave quanto a questão do parlamento, que é o judiciário, né? A gente viu muito bem qual foi a atuação do judiciário nos últimos anos. Eu queria ver se é possível esses grupos indígenas também ocuparem esses espaços na questão do judiciário. Acho que apagou. Apagou, caiu de novo, eu acho. Caiu de novo. Vamos esperar lá um pouquinho para ela voltar, mas eu posso começar a falar um pouquinho, porque nós estamos ainda num ritmo bem lento nesse sentido, mas já tem aumentado a presença de indígenas no campo jurídico, né? Atualmente nós temos aí o Eloy Terena aparecendo bastante. Recentemente ele fez uma fala no STF mesmo, então está havendo aí uma maior pressão por parte desses indígenas no campo jurídico mesmo, não é mais só na reivindicação, é na atuação da aplicação dos direitos mesmo, né? Ele é formado em Direito, ele está no pós-doutorado, eu acho que ele já terminou, e ele é o advogado da PIB, né? Então, tudo que se refere a essas questões legais já nesse âmbito, tem ele ali atuando, e eu sei que ele não está sozinho, tem mais uns 2 ou 3 indígenas que estão atuando junto com ele. Então, está aumentando. Agora, se tua pergunta foi no sentido de nós vermos aí, de repente, uma presença indígena num STF da vida, eu acho que aí já é um sonho muito mais para frente, né? Nós estamos agora ainda apesar de não ser indígena, sempre me colocam dentro por estar nessa luta, atuando junto, né? Não por me considerar um, é claro. Mas eu digo que... Só um minutinho. Eu nem pensei no STF, né? Mas se a gente conseguisse, sabe, juízes de comarca lá no fim do mundo, no Brasil, sim, se aquela região dos chucurus tivesse um juiz mais sensível às causas, sabe? Eu acho que entrar um pouco nessa estrutura do Estado. O STF é delírio da minha parte, mas assim... eu não sei se é delírio. Pode ser que sim, mas assim, até chegar lá a gente precisaria não só dos indígenas e dos negros também, né? Porque os juízes no Brasil é uma casta, né? É uma casta oriunda. Sim. Mas aí tem explicação pela forma de entrar, né? Para você se tornar juiz, o processo já é completamente excludente. Então, se a gente para pensar de forma estatística, né, a chance diminui muito para os indígenas, porque eles são menos de 1 milhão de pessoas no Brasil. Então, estatisticamente, é muito difícil. Mas não duvido que um dia vai acontecer isso, né? Porque talvez até outro dia... talvez via cotas, talvez a gente consiga, né? Eu não sei se por cotas. Eu acho que em algum momento vai acontecer de eles passarem mesmo nesse processo, né? Eu acho que é questão de tempo. Porque até outro dia, nem para a faculdade eles iam. Agora nós temos aí, eu acho que 2 gerações já que está se formando em várias áreas, e no direito, inclusive, né? Então, eu acho que é questão de tempo isso acontecer. Henry, meu querido, nós estamos com problema. Apagou até agora, não retornou. Aquelas questões finais, eu acho que... deixa eu ver se alguém... A Pagu está aí, ó. Ela voltou? Aquela pergunta final tem que ser com ela, né? Cadê a Pagu que eu não estou vendo? Pagu não voltou, não. Ah, tá. Alguém tinha falado que ela entrou, mas não entrou. Não, vamos ver mais um pouquinho, deixa eu ver. Mas aos poucos nós estamos testemunhando uma mudança aí de paradigma, né? E aí a gente tem que lembrar que o acesso desses indígenas todos tem muito a ver também com essas
aberturas, essas medidas políticas de inclusão, né? Porque antes aí dos anos 2000, aí 2002 para trás, era indígena fazendo faculdade era uma coisa muito, muito fora da realidade, né? E agora nós temos cada vez mais participação deles se formando, eles estão inclusive atuando dentro das universidades. Eu conheço um monte de indígenas, aí, de jovens indígenas atuando dentro das universidades, fazendo ali suas lutas políticas, né? Porque entrar na universidade é o primeiro passo. A gente que não é indígena não para pensar que o se manter lá também é bem difícil. Eles sofrem preconceito, discriminação, quando eles trazem, por exemplo, perspectiva dos seus anciãos. É muito comum que professores, assim, não dêem muita bola, sabe? Porque é uma coisa da tradição oral, não tem a cientificidade, a epistemologia eurocêntrica que eles querem para prosseguir na universidade. Então, existem muitos conflitos ainda, mas aos poucos a gente está vendo essa realidade mudar, né? E a presença desses indígenas no Congresso eu acho que é fundamental nesse aspecto, porque se nós temos aí uma bancada da bala, a bancada do boi, nós temos a bancada da Bíblia, que são 3 bancadas que atuam diretamente sobre os direitos indígenas, eu acho que termos uma bancada indígena no Congresso é fundamental para poder, pelo menos nessa esfera, também lutar, porque a Joênia Wapichana, apesar de ser a única indígena no Congresso, ela tem ali um grupo de aliados que ajuda, né, que fortalece nessas lutas pelos direitos dos povos indígenas. Mas, se nós tivermos mais, realmente, deputados, senadores indígenas, faz toda a diferença, com toda certeza. Não é? Imensa diferença, né? A gente tem que transformar naquele congresso um congresso mais popular, porque os últimos congressos no Brasil é um horror, né? Um horror. É um congresso mais indígena, mais feminino, mais preto, mais LGBT, né, que espelha um pouco a diversidade de toda a sociedade brasileira, né? Só aqueles homens brancos, agricultores, que horror. E só para fazer uma observação aqui para não esquecer, quando nós pensamos em candidaturas de pessoas indígenas, como a Pagu falou sobre a importância de você precisa ter uma estrutura financeira para poder viabilizar essas candidaturas, né? Você precisa ter uma abertura maior. E aí eu acho que é importante também, quando a gente pensa em candidatos indígenas, que de alguma maneira eles transcendem questões partidárias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver nessas eleições indígenas se candidatando pelos mais variados partidos. É óbvio que é preciso ter um pouco de discernimento para fazer uma análise com quem eles estão se envolvendo, mas eu diria que quando se trata de indígena, nós estamos falando de estratégias. E aí, quando nós estamos falando de estratégias e povos indígenas, é preciso de um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de conhecimento para saber o que está motivando essas estratégias, né? Porque vamos pensar nos mais diversos locais aí no Brasil onde tem presença indígena, e como essas alianças políticas às vezes soam muito bizarras para nós, mas a gente não sabe o que se passa na perspectiva dos indígenas para eles estarem fazendo aquilo, né? E eu acho que é importante, assim, se nós temos essa vontade de lutar junto com os indígenas pelos seus direitos, né, para garantir os seus direitos, eu acho que também cabe a nós que temos essa vontade entender um pouquinho mais que estratégias são essas para eles estarem fazendo o que eles estão fazendo, né? E eu acho que a gente pode começar tirando generalizações, né? Não existe um povo indígena, né? No Brasil existem mais de 300 povos, então existem os mais variados tipos de pensamento, de cosmovisão, de cosmologia, de entendimento da existência. Nós temos uma série de complexidades que eu acho que, pelo menos um pouquinho de tudo isso, a gente tem que tapar para poder falar que luta junto com eles, porque é muito genérico e talvez até vazio falar que a gente só é favorável aos povos indígenas, né? Se nós não tivermos um mínimo de consciência de suas realidades, por exemplo, quando a gente fala de atuação política, de congresso e tudo, nós temos que saber do que se trata o PL 191, 490, a internet está aí, é muito fácil a gente chegar lá e saber do que se trata isso, né? Você não precisa ser advogado ou juiz para entender o que se trata ali. No caput de cada projeto está escrito o que eles querem fazer, né? Então, basicamente, esses projetos todos estão querendo fazer o quê? Permitir mineração, exploração de terra indígena, permitir que eles não demarquem mais terras. Então, nós temos uma série de projetos que são legais, que visam, que são declaradamente anti-indígenas, né? Então, nós temos que ter muita atenção nesse sentido. Eu acho que, para finalizar, essa luta para o futuro passa muito por essas questões políticas, né? Como eles estão atuando politicamente e como todo esse entorno desse campo político está ajudando ou indo contra o que eles estão fazendo, né?
Tá no mundo, Lúcio. Fechou super bem, eu gostei. Obrigado. Muito bom, ficou lindo a sua fala final. Porque muitas vezes, até eu gostei da sua fala, que serve para mim, inclusive, vem lá um prefeito do PFL, né, um indígena do PFL, e realmente é isso que você colocou, né, são estratégias, né, necessárias, muitas vezes, nessa disputa política, que inclusive o nosso campo também faz, né, alianças estratégicas, no mínimo, indigestas, mas é perfeita a sua fala final. Eu acho que a gente está encerrando com chave de ouro. Infelizmente, apagou a internet dela, nos traiu, né? A internet da Pagu não colaborou conosco, né? Mas até que deu para fazer, né? Não entendi. Até que deu para fazer, né? A gente fez tudo, ficou ótimo o programa, ficou uma coisa meio braille, né? A gente fala, escreve, mas deu tudo certo, a gente conseguiu segurar bem o touro à unha aqui. Eu queria agradecer muito você por ter aceitado mais uma vez o meu convite, né? Eu acho que o nosso programa hoje deu bastante contribuição no sentido da militância entender um pouco melhor o drama dessa população, né? Drama não, tragédia. Essa semana tivemos notícias muito ruins sobre os povos Yanomami, então a gente tem até aqui fazer uma ressalva sobre as tragédias que continuam acontecendo, né? Continuam no caminho. Uma pena que as duas últimas questões, que era específica para Pagu, a gente vai ficar devendo para nossa audiência. E aí, a semana que vem, a gente está de volta, sempre às 19 horas. A gente vai encerrar por aqui, que o Henry está com um fuso horário bastante complicado, ele já deve estar aí 2, 3 horas da manhã. Muito obrigado. Agradeço a Cátia por ter cedido as fotos dela, que são maravilhosas. Ela é a fotógrafa, né? A gente sabe disso. Eu sou fã número 1 do trabalho dela. E deixo meu muito obrigado para ela por ter cedido muito carinhosamente, muito generosamente as fotos para a gente exibir aqui hoje, tá bom? Então, é isso aí. Estou esperando você aqui de volta para a gente conhecer a minha casa. Quando voltar, estamos aí de novo. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Se Deus quiser, se Ele não quiser, a gente vem assim mesmo. Fica aí um pouquinho para a gente fazer um balanço, não vai embora não.